Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia no nosso canal para estar trazendo notícia do nosso Vasco da Gama. E hoje mais um dia eu venho falar sobre contratações, sobre chegada e sobre idas, né? O Vasco está muito forte no mercado, mas antes de eu estar aqui trazendo notícias de primeira mão do nosso Vasco da Gama, eu venho pedir para você estar nos ajudando no nosso canal, para você estar curtindo os nossos vídeos, para você estar também compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando o nosso vídeo com alguém, para estar nos ajudando aqui no nosso trabalho. Valeu, rapaziada? Desde já eu também quero aproveitar para poder te agradecer também, né, por você estar me ajudando, estar curtindo, estar compartilhando e estar se inscrevendo no nosso canal. Que Deus venha te abençoar. Valeu? Eu venho hoje falar sobre idas e sobre vindas para o Vasco. O Vasco está muito próximo, né, mais do que nunca, da vinda do retorno do Felipe Coutinho, que é cria da base do Vasco, né, do retorno do Reizinho da Colina, o Felipe Coutinho. Está muito próximo dele voltar. Além do Felipe Coutinho estar próximo da volta dele, quem também está muito próximo do Vasco é o Souza, volante, né? Campeão com o Vasco da Gama, um bom jogador, né? Bom jogador, melhor do que qualquer jogador, do que qualquer volante que o Vasco tem hoje ali à disposição do treinador, melhor do que Galdanes, melhor do que Esforza, melhor do que Zé Gabriel. O Vasco está muito próximo do Souza. O Souza tá para fazer um acordo lá com o time que ele tá lá, que não sei se ele vai quebrar contrato, não sei se ele vai fazer um acordo, né? Se ele vai rescindir, não sei. Eu só sei que o Souza está muito próximo de voltar para o nosso Vasco da Gama. Além do Souza, tem alguns jogadores também que tá para sair do Vasco da Gama. Vou falar aqui alguns nomes. Rossi, o Ari Medel é um bom jogador que dá para poder ficar no Vasco porque tem experiência, é um jogador que tem passagens importantes pela sua seleção e até mesmo na Europa. Só que é um jogador que ganha um salário alto, né, considerado alto, e é um jogador que não adianta o Ari Medel ser bom para poder passar confiança para os jogadores, ter experiência no banco de reserva e ser um jogador para ser pouco utilizado, não adianta. E o Ari Medel está muito próximo de deixar o Vasco. Não só o Ari Medel, mas os jogadores que estão cotados e nomeados para sair do Vasco são o Ari Medel, Rossi, que por mim já teria ido embora e até mesmo não poderia nem vir, né? Poderia, né, seguir a carreira dele, que é um jogador que não está tendo uma boa passagem pelo Vasco da Gama esse ano. E é um jogador que acredito que para time de segunda divisão, para um time menor, acredito que seria útil, né? Seria útil, seria agradável. Mas para o Vasco hoje, o Rossi não dá mais, né? Além do Rossi e do Ari Medel que eu acabei de citar, quem também está de saída do Vasco é o Zé Gabriel, volante, né? Um jogador que fisicamente é até bom, né? Fisicamente foi muito importante ano passado para o Vasco, fez bons jogos, fez até gol, né? Mas é um jogador que oscila muito, pelo menos de marcação, é um jogador que sabe marcar mais com a bola no pé, é um jogador que oscila muito e é um dos jogadores que também tá para sair do Vasco agora nessa janela do meio do ano, né? Ari Medel, Rossi, agora o Zé Gabriel, que eu acabei de citar, Serginho também, é um jogador que teve poucas oportunidades no Vasco, mas é um jogador que eu acredito que agora, nessa janela do meio do ano, está cotado também para poder sair do Vasco da Gama, respirar outros ares, né? E acredito também que a mesma coisa o Serginho. É um jogador que teve poucas oportunidades no Vasco e as oportunidades que ele teve no Vasco aproveitou muito bem, fez um gol decisivo pelo Vasco, né? É um jogador que eu queria ver ele mais minuto em campo, queria que o Serginho, né, tivesse mais oportunidades, só que eu não posso aqui falar que o Serginho é ruim,
que eu quero que o Serginho saia do Vasco, que o Serginho é um jogador de time pequeno. Não, eu não posso falar porque eu vi pouco do Serginho no Vasco e confesso a vocês que eu queria mais, ver mais o Serginho dentro de campo, né? Tendo mais oportunidade. O Serginho, outro jogador também que eu queria que tivesse mais oportunidade é o Clayton, né? E por ele ser reserva do Veguete, que hoje é o melhor jogador do Vasco da Gama disparado, ele tem poucas oportunidades, mas é um jogador que nos jogos que entrou, né, ele apresentou raça, vontade, vigor, determinação. É um jogador que não tem bola perdida, vai para cima, né? É um jogador que eu queria mais ver ele dentro de campo com a camisa do Vasco da Gama. Agora eu não sei se o Álvaro Pacheco vai utilizar mais ele, porque o Veguete está muito bem e não tem como tirar o Veguete para dar oportunidade para o Clayton. Ou joga junto com o Veguete, ou vai ser reserva do Veguete. Outro jogador também que está cotado para deixar o Vasco da Gama se chama David, mais conhecido como DVD. É um jogador que, os jogos que jogou com a camisa do Vasco, é um jogador que tem vontade, tem raça, tem força física, mas eu acredito que não seria o ideal para ser um titular do Vasco da Gama, né? Acredito que o Vasco ele consegue um jogador melhor do que David para fazer essa função, né? O próximo jogo do Vasco agora é contra o Palmeiras, um jogo muito difícil na quinta-feira. E acredito que o Álvaro Pacheco provavelmente deve fechar a casinha. O Hugo Moura é um jogador que está assim, um pouco acima do peso, mas é um jogador que, estando bem fisicamente, é um jogador que marca bem, né? Dá uma consistência naquele meio de campo do Vasco, que precisa muito, né? Porque Galdanes não marca ninguém. O Sforza é um jogador muito novo, não tem. Eu vejo o Sforza mais como um segundo volante do que como primeiro. E hoje no Vasco tem dois primeiros volantes, que é Pitbull, que é o Zé Gabriel, que tá para sair. Ele postou até uma frase lá na sua rede social, no Instagram. Acredito que o Zé Gabriel não vai ficar no Vasco. Nessa janela aí ele deve ser transferido para outro time. Tem o Zé Gabriel, né, que hoje ainda está no Vasco, não saiu. Se não saiu ainda, né, ele pode jogar esse jogo contra o Palmeiras. E também tem o Hugo Moura, que eu acabei de falar agora, acabei de citar agora, é um jogador que está um pouco acima do peso, mas é um jogador que é primeiro volante, tem uma boa marcação. Além de ter uma boa marcação, o Hugo Moura também tem um bom passe, é um jogador que sabe ditar o jogo, tem um bom passe, sabe equilibrar muito o meio de campo. É um jogador que, estando bem fisicamente, pode ajudar o Vasco da Gama. Jair e o Paulinho Paula só ano que vem, né? Eu apurei o Paulinho Paula e o Jair só ano que vem. Esse ano eles têm poucas chances de se recuperar e jogar ainda esse ano com a camisa do Vasco. Então não vamos contar com o Jair e com o Paulinho Paula, que é um jogador que é titular absoluto no Vasco. É um jogador que, poxa, se o Felipe Coutinho voltar mesmo para o Vasco, né, tendo o Paulinho Paula, eu acredito que se o Vasco jogar no 4-4-2, quem deve fazer o meio de campo ali com o Felipe Coutinho deve ser o Paulinho Paula, né? Paulinho Paula, Felipe Coutinho, na frente o Veguete e o Dimitri Payet, né? Payet jogando mais adiantado e fazendo ali a volância o Hugo Moura e o Sforza, né? Eu acredito que deve ser assim, né? Jair também voltando, pode ser o Hugo Moura e Jair, mas eu acredito que ainda tem o Souza, né? Que eu nem falei do Souza, né? Souza vindo mesmo pro Vasco, provavelmente deve ser Souza mais um. Não sei se Souza vai jogar de primeiro ou de segundo, que Souza também tem um bom passe, tem uma boa chegada na área, né? Se o Souza jogar de segundo volante, acredito que quem deve jogar de primeiro volante deve ser o Hugo Moura. Ele estando bem fisicamente, mas ele estando abaixo fisicamente, acredito que deve ser o Sforza jogando de primeiro e o Souza jogando de segundo, né? Eu não sei como que o Souza também está fisicamente, mas o que eu apurei, que o Souza tem malhado, tem estado bem fisicamente.
e acredito que o Souza vindo para o Vasco, ele já vai estar apto a poder fazer partidas pelo Vasco e ajudar o Vasco o mais rápido possível. Agora a gente está na espera aí estamos na espera aí da fase final agora do Felipe Coutinho, para ver se ele vai ficar, se ele vai voltar para o Aston Villa. Acredito que o Aston Villa fez a contratação de um meio de campo. Acredito que o Aston Villa não conta com o Felipe Coutinho, mas a gente está apurando, a gente está por dentro, e ainda no decorrer da semana agora que vai entrar, eu tenho notícias muito boas, muito importantes do nosso Vasco aqui para mim e para você no nosso canal. Valeu, rapaziada, desde já eu quero te agradecer por poder estar me acompanhando aqui. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Que Deus venha te abençoar. E também quero terminar esse vídeo aqui te fazendo o mesmo pedido que eu comecei. Que você venha curtir os nossos vídeos, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, valeu? E tá nos ajudando aqui no nosso trabalho. Que Deus venha te abençoar aí, valeu? Você e a sua família, tamo junto, forte abraço.